Olá, nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E aqui faço meus agradecimentos sempre com as pessoas que gostam muito de assistir conteúdos do nosso canal no YouTube. E este tema aqui foi sugestão de uma das pessoas que assistiram o nosso canal, que viu que nós temos uma playlist destacada sobre direitos dos servidores públicos. Inclusive, você pode acessar, você clica na página inicial do YouTube, daqui, né, no canal, você vai ver a nossa playlist voltada sobre direitos dos servidores públicos. É um dos temas que eu atuo muito, né, na minha área profissional e vejo como importante fazermos este tema mais do que necessário e relevante, inclusive controverso, no campo da administração pública. E o objetivo, claro, é esclarecer sobre tais pontos, né, sanando eventuais dúvidas a respeito de orientações de que o público possa permitir quanto a estas responsabilidades assim envolvidas. Então, por isso que eu disse aqui, desvendando regras, exceções e polêmicas sobre acumulação de cargos públicos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a primeira coisa que nós devemos observar, né? Claro, você sabia que é possível acumular cargos públicos que podem ser permitidos em situações específicas? Hoje nós vamos entender nesse vídeo sobre permissões, restrições e casos polêmicos julgados pela própria justiça, tá? Então, para evitar problemas legais, é claro que você deve pensar quanto a essas regras e excepcionalidades. Regra geral e exceções, tá? Primeiro, a nossa Constituição Federal, ela trata a respeito sobre a regra geral de proibição de cargos públicos. Ela destaca três excepcionalidades, né? E quais são estas exceções que possam ilustrar claramente, né? Então nós temos aqui, né, a regra geral de proibição de exceções, tá? Primeiro, dois cargos de professor, eu posso ser professor, por exemplo, de uma universidade ou mesmo no campo acadêmico, mas dentro numa uma escola, né? Então posso atuar no campo federal e no campo estadual municipal. Posso acumular dois cargos, tá? E aqui teria outro ponto principal, né? Um cargo de professor, né, e outro cargo de técnico ou científico, tá? Nós podemos ilustrar, né, pessoas que atuam como engenheiro e que também é docente, por exemplo, né, nestas exceções, né? E dois cargos privativos de profissionais da saúde. Vamos supor que eu atue como médico da família num município X, um município da cidade de Recife, né? E atuo também nas proximidades em outra comarca, em outro estado, né? Próximo, né? Estado de, por exemplo, aqui seria em Rio Grande do Norte, tá? Eu atuo em duas prefeituras, uma do Rio Grande do Norte e outra no estado de Recife. Eu posso acumular dois cargos privativos? Sim, é o cargo da saúde e aqui no caso há, de fato, todos esses casos em si, desde que haja a compatibilidade de horários. Ou seja, eu trabalhe de manhã das 8 ao meio-dia em um local, das 1 até as 6 em outro. Claro, existe, né, o pior dos mundos, o melhor dos mundos seria isso, né? Você ter essa acumulação, essa compatibilidade de cargos, certo? Vamos lá. Tá? Compatibilidade de cargos. Já vamos falar sobre essa questão do risco, né? Ele é um elemento central que visa viabilizar ou mesmo validar a acumulação de cargos, né? Eu já citei aqui no caso de médicos, de um médico especial que podemos citar, que acumulava 5 cargos, mas ele não conseguia comprovar a compatibilidade formalmente, levando à sua demissão e à devolução de salários. É por isso que situações como esta precisam ser evitadas, né? O público tem que entender quanto à importância de formalizar e documentar qualquer tipo de compatibilidade de horários.
Isso é importante, essa formalização. Sem essa formalização, você vai perder seu cargo, você vai ser demitido em todos os cargos que você tanto almejou pelo concurso público, tá certo? É por isso que você deve estar atento e atenta em relação a este direito, tá? É que eu citei o exemplo do médico que acumulou 5 cargos, é um caso prático de demissão. Ele tentou reverter isso na justiça, ele não conseguiu. Limites de fiscalização, tá? Nós temos limites impostos pela legislação e os papéis de controle de contas. Nós temos tribunais de contas, as coordenadorias na fiscalização de irregularidades, tá? Nós temos uma decisão também do Supremo que considera inconstitucional a acumulação de cargos sem a compatibilidade de horários, mesmo quando prevista expressamente na Constituição Federal, nas 3 exceções que eu tratei a respeito aqui. Estas sanções, inclusive, elas podem haver de fato, né? Temos que abrir os olhos atentamente quanto a esses problemas, e um deles seria a sanção, a devolução de salários, como ocorreu no caso do médico que tinha 5 empregos, né, 5 empregos públicos, cargos públicos, e a devolução dos valores, né, durante o período que ele estava acumulando cargos indevidamente, né, a devolução dos salários e a perda do cargo público que ele estava em posse. Acho que seriam 2 efeitos e ainda a responsabilização ali por improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 1992. Tá? Bom, a orientação que eu poderia dizer para vocês, já encerrando um vídeo simples e objetivo, dicas práticas e responsabilidade, né? Verifique sempre a sua legislação local. Vamos supor que você está atuando na prefeitura X. A lei, né, o Estatuto do Servidor Público é vinculado em cada lei do seu órgão. Então você deverá pegar a legislação específica. Se você não tem tempo, não tem como correr atrás daquela legislação, você pode consultar um advogado para que ele possa te orientar, né? Aí você vai explicar quanto à necessidade de conhecer em relação à formalização dessa compatibilidade de horários, evitar as sobrecargas de funções, né, e priorizar a ética no exercício da administração pública, né, nas suas funções públicas. Existe a eficiência do serviço público, ele deve sempre se pautar no seu objetivo principal, né? Você deve comprovar documentalmente todas as suas compatibilidades de horários, né? Essa sobrecarga, por máximo que você tenha cargos, uma sugestão que eu daria, né, extrajudicial, mais cargos nem sempre significa uma vantagem. Acho mais do que importante, né? Isso, a ética e a eficiência no serviço público é mais do que essencial aqui em situações como esta. Reflexão final, tá? O que nós temos que observar em relação a esses detalhes? Primeiro, a reflexão que nós temos que observar é a importância quanto à responsabilidade da importância da responsabilidade, da ética, né, da função pública, né, isso está escrito aí no nosso slide, e é uma questão de direito e também de responsabilidade. O servidor público é uma peça-chave na administração e deve sempre agir com transparência e ética no serviço público, não é? No caso em questão, você deve observar essas regras que eu mencionei aqui no nosso vídeo. E se você tem dúvidas a respeito da sua legislação, seja municipal, federal ou estadual, ou mesmo autárquica ou fundacional, sempre consulte um advogado, né? É muito importante, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu curtir, dá o seu like, nos motive ainda mais. Compartilhe com seus amigos, dê sempre sua opinião, não fique calado. Se eu falei alguma coisa diferente que você não entendeu, pergunte aqui, faça seu comentário no nosso canal no YouTube, tá certo? E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!